seu coração, vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, nessa noite, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome. Senhor, receba a nossa adoração, nosso louvor, receba as nossas vidas na tua presença. Pai, venha abençoar os nossos corações, venha abençoar as nossas vidas, ó Pai. O Senhor vem agora, Senhor, em nome de Jesus, manifestar o teu poder, Pai, repreendendo todo mal, repreendendo todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Que esse ambiente seja liberado pelo teu Espírito Santo, para que a vida venha estar sendo transformada, a vida seja distribuída em nossas vidas, que nós possamos receber mais e mais de ti. Nós damos total liberdade para o Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, usa as nossas vidas, Pai, transforma nossos corações e faz a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu sentar. Nós estamos alegres por poder estar aqui com vocês mais uma vez. Amém? Nós estávamos cantando, mas ali nós estávamos com saudade, né? Lembrando do culto de sexta-feira, né? E não havia perdido nem uma sexta-feira, mas eu sei que Deus atuou ali naquela sexta-feira. O desejo nosso é ficar, né? Estar juntos, porque nós somos uma família de Deus, mas há momentos que nós precisamos cumprir outras obrigações, mas eu sei que Deus abençoa os trabalhos aqui, como abençoa a nossa viagem, uma viagem abençoada. Estivemos ali também cultuando os irmãos ali de Natal, foi uma bênção para as nossas vidas, para a gente conhecer novas pessoas, conhecer o pastor da cidade e assim receber a bênção de Deus ali também. Amém? Agradeço as orações de todos os irmãos que oraram por nós. Eu sei que o cuidado de Deus é movido pelas orações da igreja, pelo amor que Ele tem por nós. Nós viajamos quase de volta a 5.000 quilômetros, e nesse trajeto nós vimos a mão de Deus nos livrando de todo perigo, de todo mal, e nos dirigindo. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus pelo cuidado dele. Amém? Nós queremos ler a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, depois de João, Romanos, né? Nós temos o livro de Atos. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Paulo. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós. Oh, aleluia! Atos capítulo 9. Oh, aleluias! Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, opera o teu milagre aqui. Todo espírito de sono, espírito surdo, em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus, vai embora o poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, temos lido a tua palavra santa, fiel, palavra verdadeira. Pai, ensina-nos a tua palavra, dá-nos, Senhor, temor à tua palavra, nós possamos guardá-la como o salmista ensinou, para não pecar contra ti. Pai, que nós sejamos amantes da tua palavra, desejosos de aprender de ti. Espírito Santo, fiel companheiro, ajudador, o que vieste para nos ensinar todas as coisas, ensina-nos a palavra do Senhor nessa noite. Queremos sair daqui transformados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos lido aqui a história de um homem chamado Saulo. É uma história que ela não é desconhecida da igreja. Eu creio que a maioria sabe que Saulo foi um dos homens que mais perseguiram a igreja de Deus. A Bíblia fala que ele respirava ameaças. Veja aqui que Saulo era temido por todos. Diz aqui o versículo 1: respirando ameaças e morte contra os discípulos. Saulo era um homem perigoso. Ele procurava agradar ao seu Deus de uma forma violenta. Ele fazia todas essas coisas crendo estar fazendo algo de bom para Deus. Logo, Paulo aqui, ele é considerado como um religioso, alguém que segue uma religião, mas não segue a Deus. Há muitas pessoas na terra fazendo assim também. Conhecem uma religião, mas não conhecem a Deus. Saulo conhecia uma religião, uma religiosidade, conhecia a palavra, ele conhecia as histórias da Bíblia, mas a Bíblia nos mostra que ele não conhecia Jesus. Queridos, para termos uma vida transformada, para termos uma vida mudada, é preciso conhecer Jesus verdadeiramente, é preciso ter um relacionamento com Ele, é preciso estar vivendo na presença dEle. Nós vemos aqui que Paulo estava andando por aquela região, perseguindo os cristãos, os quais ele chamava de seita, chamava de inimigos da igreja. Para ele, os cristãos eram pessoas que deturpavam a palavra, como hoje vemos muitos por aí, que não estão matando, não estão prendendo, mas estão trabalhando de outra forma, caluniando, levantando falso testemunho, criticando
igreja, falando que a igreja é uma forma de se enganar as pessoas, outros dizem que a igreja é uma forma de se ganhar dinheiro, outros dizem que a igreja é uma forma de alienar, de fazer uma lavagem cerebral, mas a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. O que diz essa palavra não é o que diz o homem. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que nele creem. A salvação, queridos, é um presente de Deus, mas ela depende de nós crermos nela. A Bíblia veio como uma carta de Deus para os homens, mas nós só podemos tomar posse do que nela está contido se nós acreditarmos em Deus, se nós crermos na palavra de Deus. É que nós vemos um homem que seguia uma religião, um homem que foi criado ali junto com os sacerdotes, um homem que recebia autorização do sacerdote para matar, para prender, e esse homem julgava estar fazendo algo de bom. Por isso, queridos, que nós temos que aprender a perdoar as pessoas lá fora, quando elas nos ofendem, quando elas nos caluniam, quando elas se levantam contra nós, porque elas não conhecem a Jesus, elas não têm ainda esse relacionamento com Jesus. Mas quando alguém conhece a Jesus, então ele passa a entender o que é servir a Deus de verdade. Aquilo que muitos de nós ignorávamos há anos atrás, hoje nós entendemos perfeitamente o que é ter uma vida dirigida por Jesus. Não é assim que você está vivendo, não é assim que nós temos vivido nos nossos dias, algo que as pessoas acham loucura, mas é o poder de Deus para nós, o poder de Deus para mudar a nossa vida, a nossa história. Saulo tinha ameaças contra o povo de Deus, ele procurava prender os cristãos, mas um dia ele saiu para fazer justiça, com as suas próprias mãos, mas ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus. Queridos, a diferença na vida do cristão é um encontro com Jesus. O que faz a diferença na vida da igreja é um encontro com Jesus. Queridos, podemos ter um templo cheio de pessoas, mas se elas não tiverem um encontro com Jesus, não vai resultar em nada. Podemos viver no meio de uma multidão que caminha para determinado lugar, mas se não houver um encontro com Jesus, não vai haver mudança, não vai haver transformação, não vai haver algo que possa valer a pena. Paulo viajava, estava fazendo algo que ele sentia ser bom, mas estava sendo enganado. Mas houve um momento que Jesus se apresentou para ele. A Bíblia diz que Paulo, descendo para Damasco, ele subitamente se cercou de um resplendor do céu. Saulo, aquele homem bravo, aquele homem valente, agora ele cai por terra. Ele agora não tem forças, ele não consegue reagir. A Bíblia diz que ele caiu por terra quando viu o resplendor da glória. Aleluia. De Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus se apresenta para nós, queridos, uma das coisas que vai acontecer, nós vamos cair, nós vamos perder aquilo que nós julgamos ser tão importante, que é a nossa pessoa, porque Jesus é mais importante que nós. Enquanto não conhecemos Jesus, nós vivemos uma certa ilusão de que somos alguma coisa, mas quando temos um encontro com Jesus, nós percebemos que não somos nada, que Ele é tudo em nossas vidas, que nós precisamos dEle, que nós somos dependentes dEle, que nós carecemos da Sua presença, que sem Ele nada podemos fazer. Aqui vemos agora aquele homem valente, aquele guerreiro, agora caído ao chão, e ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo olha para aquela luz, ele não vê nada, mas ouve a voz de alguém. Saulo começa a raciocinar e pensar: mas eu não tenho perseguido essa pessoa que está falando. Eu já prendi muitos irmãos, já matei pessoas, mas não é essa voz. Não estava reconhecendo a voz de Jesus. Mas quando alguém persegue um pequeno de Jesus, quando alguém persegue um filho de Deus, ele está perseguindo o próprio Deus. E Jesus olha para ele e diz assim: é duro para você se levantar contra o Evangelho,
é duro para você se levantar contra mim. Quando Paulo prendia os cristãos, ele estava perseguindo a Jesus. E agora a Bíblia diz que ele, tremendo e atônito, pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que faça? O que queres que faça? Será que você já teve a oportunidade de fazer uma pergunta dessa para Jesus? Fazer essa pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes nós não chegamos a esta coragem de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe por quê, queridos? Porque se Ele mandar fazer algumas coisas, nós não fazemos. Então é melhor não saber, é melhor não perguntar. Mas quando nós temos convicção do chamado de Deus, quando nós temos convicção da nossa vida com Deus, nós queremos ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai nos conduzir, é a voz de Deus que vai nos dirigir para o lugar certo. Aqui nós vemos um homem corajoso. Paulo agora se levanta a sua voz diante de Jesus e diz: o que o Senhor quer que eu faça? Queridos, quando nós temos sede de Deus, nós procuramos ouvir uma voz de Deus. Paulo estava sedento de justiça de Deus, ele estava na verdade andando no caminho errado, mas o desejo do coração, a vontade de Saulo era conhecer Jesus verdadeiramente, era andar no caminho reto. Agora ele faz a pergunta para a pessoa certa, ele pergunta para Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? E ele diz: levanta-te e entra na cidade, e lá você vai ouvir o que te convém fazer. Queridos, Deus tem um chamado para mim e para você. Ele nos coloca em lugares estratégicos para fazer a vontade dEle. Jesus mandou Saulo entrar na cidade, porque lá ele tinha alguém que estava preparado para anunciar as boas novas. Será que ele pode contar com você? Será que ele pode contar comigo? Será que ele pode enviar alguém na minha casa? Será que eu vou dar conta do recado? É a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite. Queridos, havia alguém preparado para falar com Saulo. Havia alguém que tinha a mensagem de Jesus para anunciar naquele dia. Havia alguém que era instrumento de Jesus para salvar aquele homem. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite: você é um instrumento de salvação de vidas nessa cidade. Deus vai mandar pessoas na sua casa, Deus vai mandar pessoas no seu trabalho, Deus vai colocar vidas na tua frente para você salvar. Mas você vai dizer: mas eu não sou Deus para salvar ninguém. Você tem a palavra de vida, você conhece o caminho, ensina o caminho para aquele que não tem conhecimento. Oriente aquela pessoa que não conhece a Jesus. Queridos, há tantas pessoas vivendo religiosidade, como Saulo vivia. Pessoas que estão pensando que estão certas, que estão caminhando para o céu, mas não estão, não conhecem o caminho. Você é o instrumento de Deus para levá-los ao conhecimento. Quando você ouvir alguém falar algo, ou tomar uma decisão errada, seja forte e corajoso para dizer: essa não é a melhor decisão, esse não é o melhor caminho. Outro dia eu via um rapaz chegar em uma determinada casa, e aqui aquele moço dizia para a irmã: estou me separando da família, eu preciso de um lugar para alugar. Vocês já entenderam, né? Ele chegou num lugar onde havia quartos para se alugar. Ele diz: eu sei que aquela irmã precisava de alugar um quarto, mas ela primeiro disse para aquele homem: volta para sua casa, refaz a sua família. Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Sabe o que é isso, queridos? É ensinar o caminho. Talvez aquele homem não refletiu, não tomou uma decisão correta, mas aquela irmã pregou a palavra ali. Ela deu a ele uma orientação do céu. Muitas vezes, querido, as pessoas não vão te ouvir, elas não vão te atender, mas você vai dar o testemunho
pessoa. Um dia ela não poderá dizer que ninguém me ensinou, ninguém me ajudou, ninguém me deu orientação, porque o Espírito Santo sabe que você orientou, que você falou, que você semeou. Decisão pessoal é as pessoas que tomam, queridos, mas Deus nos tem chamado para ser testemunhas da sua palavra, ser pregadores do Evangelho. Pregador, querido, não é apenas aquele que vem ao culto, abre uma Bíblia e lê a palavra. Nós pregamos a palavra de Deus de várias formas. Pregamos quando damos bom exemplo lá fora. Pessoas estão de olho em nós, estão olhando para nós, e nós temos que ser luz para elas. Elas precisam ver Jesus em nossas vidas. Quando fazemos isso, estamos evangelizando. Quando você ajuda alguém, quando você aconselha, quando você leva conforto para alguém, você está sendo um evangelizador. Deixa Jesus te usar, deixa Ele usar você como instrumento. Nós vemos aqui 2 encontros maravilhosos. Saulo encontra com Jesus e Jesus manda ele encontrar com Ananias. 2 encontros maravilhosos. E em ambos os encontros havia ali o mover de Deus em favor da vida de Paulo. Que nós possamos ser mesmo instrumentos de Deus, que nós estejamos preparados para fazer aqui o que Deus quer que façamos. A Bíblia diz que Saulo foi guiado porque ele estava cego. Os colegas de Saulo estavam ouvindo a voz que falava com ele, mas não viam nada. E eles guiaram Saulo até o lugar que Jesus havia determinado. E ao mesmo tempo que Jesus fala com Saulo, Jesus fala também com Ananias. Jesus fala para Ananias dizendo: olha, é para você ir lá para a rua chamada direita, procura a casa de Judas, tem uma pessoa lá para você abençoar. Querido, se Deus falar isso com você, você vai. Se Deus mandar você ir, você vai. Queridos, quando Deus manda ir, é porque Deus vai à frente de você. Quando Deus mandar você fazer algo, saiba que você não vai sozinho. O Espírito Santo de Deus vai guiar você a lugares que você não conhece, mas Ele vai levar você para ganhar almas para o reino de Deus. Ananias começa a ouvir uma história de um homem cruel. Ananias começa a dialogar com Jesus, dizendo: Jesus, eu já ouvi muita gente falar de Saulo. Eu não posso enfrentar esse homem, ele mata as pessoas, ele destrói os crentes, ele odeia a gente. A desculpa de Ananias aqui era a vida de Saulo, mas ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ele se colocou à disposição de Deus. E aí a palavra diz que Saulo, o homem cego, agora começa a ter visão. Queridos, quando temos encontro com Jesus, nós começamos a ter visão. Glória a Deus. Peça ao Espírito Santo nessa noite para abrir a sua visão espiritual. Você vai começar a ver coisas sobrenaturais que Deus vai revelar para você. Saulo entrou na casa de Judas. E a Bíblia diz que ele não viu porque estava cego. Ele não comeu e não bebeu. Ele estava jejuando. E aí o que acontece? Ele tem uma visão. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Oh, aleluia. Queridos, aqui nós vemos a visão de Deus sendo ampliada na vida das pessoas. Ananias está tendo uma revelação de Jesus para ir a determinado local, e a pessoa que está no local também tem uma visão de que alguém está vindo na sua direção. Isso significa, queridos, que o agir de Deus é sobrenatural. Nós vivemos uma vida natural e queremos viver sempre no natural. Você quer ver as pessoas curadas no natural, mas primeiro você tem que passar pelo sobrenatural. Você quer ver os milagres, você tem que conhecer o Deus sobrenatural. Você tem que aprender
Que tremendo essa visão de Saulo, recém-convertido, ainda nem havia se batizado, queridos, mas Deus já estava dando visão para eles. Queridos, é essa igreja que Deus quer edificar aqui, essa igreja que Deus quer edificar na terra, uma igreja que tenha visão espiritual, uma igreja que comece a ver o sobrenatural de Deus agindo. Aleluia. Deus vai mandar você ir a algum lugar. Oh, aleluia. Deixe o Espírito Santo falar com você. Eu sei que Deus tem mudado aqui a mensagem, e quando Deus muda é porque Ele tem um alvo, Ele tem um objetivo. Aleluia. Então deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixe o Espírito Santo te guiar, como guiou Ananias ali para um lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra: Ananias, respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e tem até autoridade, poder dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o seu nome. Aleluia. Que argumentação, queridos. Ananias querendo convencer Jesus de que não valia a pena ir lá. Quantas vezes temos agido como Ananias? Preciso visitar alguém lá em tal lugar, é distante. Deus, não vale a pena, é uma pessoa só. Queridos, é vaso escolhido de Deus. Oh, aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Pessoas que você vê na terra e não dá valor algum, mas é vaso escolhido de Deus. Pregue a palavra para eles. Talvez seja um mendigo. Pregue a palavra. Está caído na sarjeta, leve a palavra. Alguém idólatra que não conhece a Deus, leve a palavra. Gaste tempo com pessoas, queridos. Jesus foi um homem que gastou tempo com as pessoas. Jesus era a maior autoridade espiritual na terra, mas assentou à beira do caminho para conversar com um homem. Sabe que nós temos vivido um tempo que as pessoas querem gastar tempo com multidões, querem gastar tempo com pessoas importantes, quando o Espírito Santo está falando para a igreja: cuida dos meus pequenos, cuida daqueles que estão perdidos. Queridos, vamos aprender a gastar tempo com pessoas da terra. Quantas pessoas precisam de uma palavrinha sua, uma palavra de amor, um abraço? Igreja de Deus, nós não estamos aqui, queridos, para viver na terra, gozar os prazeres da terra. Nós estamos aqui para salvar as almas. Deus não colocou a igreja na terra para ela ser apenas mais um grupo de pessoas que gozam as coisas boas da terra. Embora tudo que Deus tem é bom, que é para nós também, mas o objetivo de Deus na terra, comigo e com você, é anunciar o reino de Deus. Aqui nós vemos o Ananias falando de Jesus: esse homem não vale a pena. Jesus, ele odeia a igreja, e quem invoca o seu nome, ele mata, ele prende. Será que não tem outra pessoa? Será que não poderia ser um amigo meu, vizinho de casa, que a gente sempre senta junto debaixo da árvore, um tereré? Jesus falou para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Oh, aleluia, ele é um vaso para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Queridos, Deus dá valor às pessoas. Jesus ama as nossas vidas de uma maneira que Ele nos valoriza, da maneira que ninguém nos valoriza. Por mais que um pai queira valorizar um filho, ele não consegue valorizar igual Jesus valoriza. Por mais que uma esposa queira valorizar o esposo, ninguém valoriza mais que Jesus. Aqui está um homem que alguém
aquela pessoa que tiver necessidade, Deus tem um plano para a vida dele. E você pode ser o instrumento de Deus para salvar. Então o que nós temos que fazer, queridos, é ouvir o chamado de Deus. E a Bíblia diz que Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, recuperou a visão, levantou e foi batizado. Amém? A obra de Deus, a obra que Deus quer fazer, não depende do seu conhecimento, não depende da sua força física, não depende da sua condição financeira, não depende de você. A obra que Deus quer fazer depende do poder do Espírito Santo. E é por isso que nessa noite eu quero que o Espírito Santo desça sobre a sua vida, para que você possa testificar no nome de Jesus. Porque quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo entra em nós, ele promove mudança, ele promove transformação, ele muda a história. Vemos aqui agora, começa a nova vida de um homem. Ele agora não se chama mais Saulo, ele se transforma no Paulo, o apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja. Oh, glória a Deus! Peça o Espírito Santo de Deus na sua vida, querido. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem para você. Todos aqueles que aceitaram Jesus já têm o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Ele quer nos encher do Espírito Santo. Eu costumo dizer que encher significa chegar a derramar. Esse copo não está cheio, mas ele tem água. Você pode não estar cheio, mas você tem o Espírito Santo. Mas o que Deus quer fazer é encher você do Espírito Santo. Porque Deus está preparando uma igreja para ganhar almas nessa cidade. Deus está preparando pessoas para fazer a diferença. Queridos, Deus quer fazer mais e mais, muito mais do que nós imaginamos. Mas para isso nós temos que estar disponíveis. Veja só o que nós poderíamos ter perdido se Ananias não tivesse cumprido a sua missão. O que nós poderíamos ler hoje através da palavra de Deus sobre Saulo. O que nós iríamos ler sobre Ananias, um fracassado. Mas, queridos, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele colocou a disposição. Ele disse: Senhor, eu estou aqui, me envia. Oh, aleluia. E através da vida de Ananias, Paulo foi batizado, recebeu o Espírito Santo, saiu dali transformado pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim: e tendo comido, no versículo 19, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que era o Filho de Deus. Paulo conheceu Jesus e foi falar dele. Queridos, quantos de nós conhecemos Jesus e fechamos a boca para não falar dele? Quando nós temos alguém que nós amamos de verdade, nós abrimos a boca com toda a vontade de falar o nome dele. Não cesse de falar de Jesus, não cesse de dizer que Jesus mudou a sua vida, porque outras pessoas vão ser influenciadas, vão ser transformadas através do seu testemunho na terra. A Bíblia mostra aqui no livro de Atos, e você pode ler depois, a história de Paulo, o grande missionário que sofreu perseguições, mas nunca mais ele perseguiu a igreja. Antes, pelo contrário, pregava a Jesus com toda a autoridade. É isso que Deus quer dar para nós nessa noite, amém? Essa palavra fique no seu coração, que você esteja disponível para o Espírito Santo. Quando Jesus mandar você ir a algum lugar, vá.
Eu lembro que há alguns meses, talvez um ano atrás, quase 2 horas da manhã, uma irmã bateu palma na nossa casa, dizendo: pastor, precisamos ir orar em uma casa. Queridos, o nosso corpo físico muitas vezes está cansado e nós não queremos ir. Nós pensamos: vamos orar aqui, Deus vai abençoar, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Vai lá em paz, irmão, nós vamos orar. Mas, queridos, nós começamos ali a pensar e Deus nos impulsionou a ir. Nós saímos de casa, fomos visitar uma família que estava desesperada, o homem estava endemoniado, quebrando todas as coisas em casa, e nós fomos ali, oramos por aquela família, e Deus salvou aquela família. Nós hoje podemos estar ali vendo o que Deus fez naquela casa. Sabe por quê, queridos? Porque nós estivemos disponíveis naquela hora. Deus conta com você. Às vezes nós temos a mania de dizer: Deus não precisa de mim. É verdade que Deus, Ele é poderoso, que Ele não poderia precisar. Mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Não é que nós temos tanta capacidade que Deus precisa de nós, mas é que Deus escolheu, queridos. E não há privilégio maior do que ser escolhido de Deus. Se você é o escolhido de Deus, seja feliz, seja contente, sinta-se honrado. Ser escolhido por Deus é a melhor coisa que um homem pode ter. Quando alguém escolhe você para uma função, você fica todo cheio, não é isso? Quando Deus te escolhe, como é que você se sente? Sinta-se honrado na terra. Deus escolheu você para levar a palavra. Esteja disponível para fazer. Talvez você possa dizer: Deus, mas eu não sou capaz. Deus, eu não tenho sabedoria. Ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus pode te dar aquilo que você precisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos ficar por aqui com essa palavra, mas eu quero que você leve no seu coração essa palavra. Deus está contando com você. Amém? Deus está chamando. Veja aqui que Deus chamou a Saulo dizendo: por que você me persegue? Deus chamou a Ananias dizendo: vai lá e orar por ele. Deus chamou Samuel 3 vezes. Deus chamou a Isaías para comissionar. Ou seja, Deus chama as pessoas. E Ele nessa noite tem um chamado para a sua vida, e que você possa atender dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa mesmo falar ao seu coração, e que a partir de hoje você esteja aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Deus fala de muitas maneiras. Ele vai falar com você. Você vai ter experiências com Deus, se você se colocar disponível. Se você deixar Deus te usar, Ele vai fazer algo sobrenatural através de você, porque é Ele quem faz. Amém? Coloque-se de pé.